Vamos estudar o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Trago hoje o capítulo 5, Suicidas, segunda parte. O item que nós iremos estudar chama-se O Pai e o Conscrito. Um breve resumo. A Sociedade Espírita de Paris, presidida pelo professor Allan Kardec, evoca esse suicida que tinha a intenção de evitar que o filho fosse para a guerra. Ou seja, ele tinha uma falsa ideia, querendo proteger o filho, mas cessou a sua vida para que pudesse alcançar esta infeliz ideia de amparar o filho pelo suicídio, já que o filho seria o único na casa e poderia evitar a sua ida à guerra, amparando a sua mãe. Vamos à leitura e algumas reflexões em texto. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que foi sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. Interrompendo a leitura, teremos agora, amigos dos estudos dos temas da vida, esclarecimentos e uma pergunta ao Espírito Superior São Luís. Em texto, pergunta: podereis dizer-nos se é possível evocar o Espírito a que vimos nos referir? Resposta: sim, ele ganhará com isso porque ficará mais aliviado. Com esta resposta do Espírito Superior São Luís, dada à Sociedade Espírita de Paris no século XIX, presidida pelo professor Allan Kardec, teremos agora os esclarecimentos do próprio suicida. Evocação: obrigado, sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Pergunta da Sociedade Espírita de Paris: dissestes que sofres, compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? Resposta do suicida: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Pergunta: podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Resposta: não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Temos agora, e finalizando as questões das quais indagaram o suicida, temos agora, amigos dos estudos, as elucidações do Espírito Superior São Luís a respeito desse ato deste suicida que infelizmente cessou a vida por este caminho que sabemos todos nós que afronta, contraria a lei de conservação, a lei do progresso, a lei do trabalho, ou seja, as leis naturais, as leis de Deus. E uma das situações em que os suicidas ficam perplexos, abalados após estes atos de cessarem as suas vidas, é que eles se veem no mundo espiritual
ainda existindo, vivendo através do seu perispírito. Ou seja, a vida não cessa, a vida continua. Nós somos eternos, imortais. De maneira que o suicida, tendo a certeza que a vida continua após a morte do corpo físico, que é a desencarnação, ele tem a certeza que o seu ato foi de uma infelicidade, de maneira que ele ganha certeza, pelo menos na inconsciência e na experiência daquele ato, que a vida nunca cessa, nunca deixaremos de existir. Então vamos à leitura das explicações do Espírito Superior São Luís. Pergunta da Sociedade Espírita de Paris ao Espírito Superior São Luís: podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Resposta: este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não pune senão de acordo com as suas obras. Finalizado a leitura, vamos detalhar as informações preciosas do Espírito Superior São Luís. Primeiramente, ele diz que o suicida faltou a confiança em Deus. Uma qualidade, amigos dos estudos, a confiabilidade no Pai Celestial. Isso nos dá direção, um certo controle emocional diante de fatos difíceis a serem superados. Mas quando confiamos em Deus, conseguimos resistir e superar tais incertezas e sofrimentos que a vida se coloca, a vida se impõe com as experiências necessárias a fim de que nós alcancemos as respostas no caminho do bem. São Luís ainda explica e esclarece que Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não pune senão de acordo com as suas obras. Luís, ele procura elucidar que Deus, ele compensa as nossas qualidades diante das nossas faltas, as chamadas atenuantes e agravantes, previstas neste mesmo livro, no Código Penal da Vida Futura, que prevê as atenuantes e agravantes. Ainda temos, a fim de estudarmos, uma nota do professor Allan Kardec, que ele diz o seguinte, o professor Allan Kardec, a respeito do assunto do suicida que finalizou a sua vida a fim de evitar que o filho pudesse morrer na guerra. Vamos às palavras do professor Allan Kardec. Em texto: à primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito Superior São Luís. A sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. Finalizamos a leitura e Allan Kardec entende que o filho
havia uma programação para que o filho pudesse experienciar as suas dificuldades, as suas etapas evolutivas, e o pai, com essa falsa ideia do suicídio, a fim de evitar que o filho fosse para a guerra, já que seria o filho único e iria amparar a sua mãe, isto não isenta da responsabilidade do suicida, neste caso. E Allan Kardec menciona que havia uma necessidade do filho experienciar a carreira militar, e com isso ele poderia adiantar-se. Amigo dos estudos, hoje nós estudamos o capítulo 5º do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, o item suicidas. Falamos a respeito da ideia falsa de um pai a fim de evitar consequências desfavoráveis, supostas consequências desfavoráveis ao filho, diante da guerra da qual ele foi convocado para este fim. E São Luís mencionou que faltou a este pai a confiança em Deus. Fique aí na paz, que Jesus possa nos abençoar.